Olá, no ar mais um Sala de Visitas. E no programa de hoje conversaremos sobre privacidade na internet, assunto que preocupa cada vez mais quem usa a rede, especialmente após o caso de vazamento de dados de usuários do Facebook durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Nosso convidado é o perito judicial Adriano Valim, especialista em crimes digitais. Seja bem-vindo, Valim, muito obrigada pela sua presença aqui no Sala de Visitas. Obrigado, Nayara. E também com a gente, Guilherme Amaral, advogado, professor de Direito e cientista político. Muito obrigada pela presença também, Guilherme. Eu que agradeço em nome da Universidade UNG, é um prazer estar aqui. Guilherme, eu abro esse bate-papo com você. O vazamento de dados, depois eu queria a opinião do Valim também, já é uma realidade aqui no Brasil? Sim, na verdade nós já sabemos que uma pequena porcentagem, ainda muito pequena em comparação a outros países, de dados já foi vazada aí pelo Facebook e a Cambridge Analytica, né, que é uma empresa que coleta dados para fins políticos, já teve acesso, no nosso ponto de vista, ilegalmente aos dados e tem utilizado. Ainda não é algo que é tão grave quanto em outros países pela pequena porcentagem, mas de todo modo isso já é algo que não está de acordo com a legislação brasileira, né? Com a sua experiência, Valim, você acha que o brasileiro já tem noção do que desse vazamento de dados, da importância de se ter noção do que se curte e compartilha na rede social? O brasileiro já tem essa noção ou ainda não? Não, infelizmente não. Muitos usuários não percebem o que eles estão compartilhando de informações hoje com os aplicativos de rede social, não apenas do Facebook, mas outros aplicativos de relacionamento e de compartilhamento de mensagens. Existem informações que o usuário não está inserindo manualmente. Por exemplo, sua localização GPS, na localização geográfica, algumas informações que ele não percebe, quando ele envia uma foto também. Então, o usuário ele ainda não tem essa noção. Ele insere muitas informações na rede sem imaginar o que pode acontecer com aquela informação. Bacana. Existe um compilado de dados, né, quando se curte e compartilha, que se chama Big Data. Eu queria que vocês explicassem um pouco o que é esse conceito, para quem está assistindo conseguir entender qual é a relação entre o compartilhamento e curtida de publicação com esse armazenamento de dados. Ok. Vamos entender o seguinte: toda vez que eu posto uma mensagem, além da mensagem, do texto que eu estou informando, estão indo metadados, são dados dos dados. O que é isso? A hora que eu estou enviando a mensagem, para quem eu estou enviando a mensagem, a localização de onde eu estou. Se é uma mensagem de áudio, por exemplo, além do áudio, a gente vai ter algumas informaçõezinhas a mais. E essa informação ela vai ser indexada pela base de dados do aplicativo. Esse conjunto de dados que foi alimentado, além da mensagem, se torna um Big Data. Então, ele serve de ferramenta para as propagandas, para quando você fala, por exemplo, no aplicativo, você está conversando com alguém falando sobre um sapato, de repente aparece uma propaganda de um sapato, né? Então, esses metadados são utilizados numa forma de Big Data, ou seja, um grande banco de dados com muita informação. Isso está certo. Esse caso que o Valim usou é muito comum, né? De repente, você está procurando, sei lá, um travesseiro em algum site de compra na internet, quando você vê suas redes sociais estão sendo bombardeadas por anúncios daquele produto que você estava procurando. Tá certo usar esse tipo de tática aí de venda, de repente usar uma necessidade sua que você estava procurando em um outro site para te bombardear de propaganda, tá certo? Evidentemente, isso não tem ainda uma regulamentação, e esse é o problema. Quando nós não temos uma regulamentação, a gente pode partir do pressuposto pela Constituição Federal, que no artigo 5º, no inciso 12, a gente tem uma defesa da intimidade, uma defesa dos dados, dos sigilos de dados, numa interpretação mais ampla, porque a Constituição, evidentemente, é de 88, ela não podia prever nem a internet, quanto mais esse nível de sofisticação de Big Data que a gente tem hoje em dia. No entanto, o sigilo da correspondência e o sigilo dos dados já estão lá previstos. Então, podemos falar que o sigilo dos dados já tem uma previsão constitucional e ela é absoluta, né? Então, não existe a possibilidade de que isso seja flexibilizado, senão para uma modificação nessa legislação, eventualmente infraconstitucional. Aí a gente aguarda. Nós tivemos o caso do vazamento de mais de 50 de dados usados de forma indevida, mais de 50 milhões de usuários
envolvidos, incluindo brasileiros, né? Esse caso se tornou emblemático aí pela abrangência que ganhou. Como é que a gente evita, como é que quem está assistindo e usa Facebook, Instagram, etc., como é que a pessoa pode se proteger desse tipo de uso indevido dos seus dados? Infelizmente, não cabe ao usuário essa proteção. Os aplicativos, eles exigem que a pessoa aceite um termo de uso para poder utilizar esse aplicativo. Nesse termo de uso está, em alguns casos, acesso, por exemplo, ao álbum de fotos do celular, acesso ao microfone, acesso à câmera. E uma vez que o usuário aceitou todas essas permissões, ele está totalmente vulnerável. A empresa que armazena esses dados, que tem a responsabilidade de salvaguarda desses dados. O que se recomenda, geralmente, é que o usuário analise com cautela o que ele está aceitando. Se realmente o aplicativo precisa ter acesso à lista de contatos do telefone ou acesso à câmera, se ele não vai usar. Então, esse é um cuidado. O Facebook teve aí um caso também que foi bastante divulgado, que foi o vazamento de algumas informações que tiveram uma interferência direta nas eleições dos Estados Unidos. A gente até acompanhou uma sabatina que aconteceu com o fundador do Facebook no Senado americano, né? O Facebook, qual a parcela de culpa da rede social nesse caso específico? Pois é, o Mark Zuckerberg foi aí convidado, convocado a prestar esclarecimentos no Senado americano. Eu assisti parte dessa convocação. As respostas são até curiosas porque, de fato, ele tenta se eximir de qualquer responsabilização. Ele coloca como se a responsabilidade fosse do Google, fosse de patrocinadores e que ele não tivesse relação com isso. Mas como o colega Valim aqui colocou, realmente não dá para a gente acreditar que essas coisas aparecem magicamente lá. Inclusive, foram essas perguntas que fizeram os próprios senadores, porque o próprio senador também utiliza o Facebook, utiliza a internet e verifica que as compras que ele faz, aquilo que ele se interessa, aparece na página dele do Facebook. Então, o Facebook tem alguma relação com esses dados e ele não pode dizer que não tem nenhuma responsabilidade. Isso, evidentemente, é uma tentativa de não sofrer nenhuma punição e de preservar a empresa dele. É isso que eu entendo. Valim, esses perigos acontecem porque nós estamos falando de um universo aí relativamente novo, que é o da internet, o das redes sociais, mas que com certeza mudaram os rumos aí da humanidade, da forma de se comunicar, de receber informações, etc. Como o Guilherme até citou, existem muitas questões aí da internet que não têm ainda regulamentação, porque ainda são muito novas, né? Esse tipo de falta de regulamentação, é por isso que a gente corre esses riscos do Facebook, de repente, dizer que não tem culpa do vazamento desses dados, falta ainda se organizar. Sim. Muita coisa? São brechas legais. Por exemplo, nós temos na Constituição a privacidade de correspondência, mas ela está muito específica em correspondência, e quando a gente fala em mensagem eletrônica, ela não está classificada como correspondência. Então, isso abre brechas para utilizar essa informação, para acesso dessa informação. O Marco Civil da Internet, ele melhorou um pouquinho, mas ainda existe muito a se trabalhar, existe muito a se discutir sobre o tema de segurança e privacidade de dados, para que se consiga criar leis realmente eficientes. Outro problema que nós vamos encontrar, que também não adianta ter uma lei somente nacional de proteção de dados. Isso tem que ser uma visão global, porque hoje um aplicativo de rede social, ele pode ser de uma empresa na Holanda, para a gente não citar os Estados Unidos, que é hoje o grande desenvolvedor, mas uma empresa na Holanda, e se não houver a mesma regra de proteção de dados, vai vazar também. Então, o usuário tem que tomar cuidado. O principal é com que aplicativo ele está usando, que empresa que é sério, não é? Tem vazamento de dados, o que ele está inserindo lá. Como no caso do Facebook, as mensagens instantâneas, né, do próprio mensageiro dele também eram armazenadas. Então, esse é um ponto a se pensar e tomar cuidado com o que se digita. E você compartilha com as ideias do Valim em relação a essas brechas legais, Guilherme? Você acha qual caminho que a gente deve seguir, pensando que são muitas aí, né? Exato. O Marco Civil da Internet foi um grande avanço. Ele traz uma normatização um pouco maior, mas não especificamente em relação a isso. Na verdade, ainda há uma brecha em relação à proteção dos dados dos usuários da internet. Eu compartilho plenamente a ideia do Valim, no sentido de que não adianta a gente ter uma legislação protetiva se outros países
não tiverem. A gente sabe que, por exemplo, em épocas de eleição, a utilização de robôs e, às vezes, alguns movimentos sociais ou grupos que se intitulam movimentos sociais sem efetivamente ser, se utilizam da internet com nomes falsos e são, na verdade, robôs que estão divulgando fake news, divulgando notícias favoráveis a esse ou aquele candidato, e isso altera o resultado de eleição, como aconteceu no caso do Donald Trump nos Estados Unidos, como aconteceu no caso do Brexit na Inglaterra. Isso é muito preocupante. No Brasil, nós temos atualmente 2 projetos de lei, um da Câmara, outro do Senado, que vão nesse caminho de tentar estabelecer uma proteção de dados nacional. Mais do que isso, independente do teor desses 2 projetos, ou deles serem efetivados ou não, nós temos que pensar que é uma via de mão dupla. É muito interessante que a gente tenha a transparência dos dados. A lei da transparência, aí de 2006, salvo engano, já trouxe um avanço no sentido de que o cidadão possa ter acesso aos dados públicos, mas do mesmo modo que a gente tem que exigir que as empresas privadas tenham cuidado com os dados dos cidadãos, o governo também tem acesso a diversos dados, então ela tem que ser uma via de mão dupla. O governo precisa garantir acesso aos dados de um lado e proteção dos dados de outro, e essa mesma proteção tem que haver na utilização do cidadão para fins privados, para a utilização dele como consumidor, para outros fins que não apenas para fins públicos. Se a gente não tiver todo um instrumental legal que proteja esses dados e que garanta o acesso a dados e o bloqueio de dados, caso ele assim deseje, o cidadão fica absolutamente desprotegido, como já é. Que nós sabemos, por exemplo, que revistas e diversos outros meios de comunicação têm e-mailings que são vendidos na Santa Efigênia, e não há uma maneira de você proteger isso. Isso está aí durante o dia aos olhos de quem quiser ver. Então, isso já havia antes ainda de haver a internet, e agora com a internet isso se tornou algo mais perigoso, porque certamente a quantidade de dados que circulam na internet é muito maior, né? Com certeza. Bom, a gente vai para o intervalo rápido, mas fica por aí que o Sala de Visitas volta já já. Sala de Visitas de volta, hoje falando sobre privacidade na internet. Os nossos convidados são o perito judicial Adriano Valim e o professor de Direito Guilherme Amaral. Valim, eu queria falar um pouco, a gente tratou muito no bloco passado sobre uma questão bem ampla, que a eleição dos Estados Unidos, que ficou bastante conhecida e tal. Mas eu queria fazer um panorama aí entre aquela pessoa que de repente não checa o site, compartilha uma fake news, entra num site perigo do conteúdo na internet. É muito grande ainda e as pessoas não têm essa noção, né? Sim. Nós temos 2 perfis de sites hoje que estão começando a atuar cada vez mais forte, ainda mais sendo o ano de eleição. O primeiro perfil de site é site de promoção. Existe uma campanha que se divulga via rede social, dizendo assim, clique nesse site, preencha seus dados, você vai ganhar desconto num produto X, você vai ganhar um brinde, e a pessoa vai lá e insere os dados dela. Operadora de celular, algumas informaçõezinhas que aparentemente não são críticas, mas aquela informação ela vai ser usada num segundo ataque direcionado, sabendo o nome da pessoa, sexo, faixa social, nível de escolaridade, algumas informações que aquele site pegou. Então, cuidado com tudo que insere na internet em sites estranhos de promoções milagrosas. Não existe, como já se dizia, não existe almoço grátis, né? Sempre que alguma oferta está vindo, alguém está pagando por aquela oferta. Então, cuidado com o que está inserindo. Outra forma que nós temos agora de sites que estão sendo divulgados são com fake news. E a fake news, ela atua de que forma? Ela por si só, às vezes é uma notícia falsa que não vai gerar repercussão, porque sabe-se que é falsa. Como que ela gera um potencial tão grande de ataque? Porque ela é compartilhada por pessoas que você confia. Se você acredita em uma pessoa e essa pessoa está te dizendo que a água é azul, a água passa a ser azul. E da mesma forma, então, as mentiras na internet, elas se tornam verdades pelo poder de compartilhamento, e ela sempre é compartilhada por alguém que você conhece. Então, ela vem referenciada, você já recebe essa informação como verdadeira, porque você confia no seu amigo, e você vai repassar para os seus amigos, que também vão confiar em você. Isso se torna uma pirâmide. Uma mentira, em breve, se torna 1 milhão de mentiras, né? E ela torna um peso muito, muito forte. Um exemplo claro que nós tivemos disso foi o caso Baleia Azul.
O caso Baleia Azul era o que nós brincamos como o abominável homem das neves da era da internet. Era uma história fictícia, não era uma história real, mas por força da mídia, por força da divulgação, ela se tornou verdadeira e grupos se formaram para criar uma história real daquilo. Então, hoje... Só dá uma pinceladinha nesse caso para quem não lembra. Ok. Para quem não conheceu um pouquinho o que era o caso Baleia Azul, era uma história de um jogo, um suposto jogo, que na verdade as pessoas entravam para participar e elas tinham que se cortar, fazer atender algumas metas para continuar participando do jogo. E a meta final era o suicídio, né? Conseguir realmente suicidar. Só que isso era um mito. E ele foi se tornando cada vez mais forte pela divulgação. As pessoas acreditavam, entravam, participavam. Então, o melhor exemplo de fake news que nós temos é esse. Ele não mexe com eleições, mas ele mexe com a vida de cada um. Então, tudo que existe de compartilhamento na internet tem que se tomar muito cuidado com a informação que está ali. Verificar se o site que está divulgando essa informação é um site correto. Olhar o nome do site, a URL, antes de clicar mesmo, né? E verificar se esse é um site que realmente ele informa notícias verídicas ou ele é sensacionalista, é um site que é comprado para vender alguma informação. Agora, Valim, não dá para confiar cegamente em nada. A gente também teve um caso de vazamento de dados de clientes com a Netshoes, que é uma empresa que está há muito tempo no ramo da internet, uma empresa que tem um nome aí bastante confiável, e esse problema aconteceu. Então, não é só o nome do site. Quais são outros passos, mesmo que você esteja num site de uma loja extremamente confiável, que o cliente precisa prestar atenção na hora de uma compra, por exemplo? Olha, como você colocou, na verdade, até as empresas confiáveis, elas precisam... Elas precisam, por parte do consumidor, por parte daquela pessoa que está utilizando a internet, ter uma verificação. Primeiro que, eventualmente, um nome de uma empresa pode ser utilizado por alguém com objetivo escuso, sem ser efetivamente uma compra daquela empresa, ser uma compra com um nome mais falso. Você tem sites falsos. Como a gente sabe, desde há muito tempo, a gente recebe e-mail de banco e às vezes o e-mail não é do banco, né? Lógico que com um pouco mais de atenção, normalmente a gente consegue perceber a brecha, ver qual é o endereço de e-mail que está se dirigindo a você, qual é o tipo de informação que eles têm de você. Eventualmente, se não tem nenhuma informação pessoal ali, se você está utilizando informações genéricas, aquilo é uma lista qualquer e ele está se dirigindo a você na tentativa e erro. É uma coincidência que eventualmente você tem a conta naquele banco, que você efetivamente tenha um investimento daquela natureza, enfim, tem um monte de exemplos que a gente poderia dar. Então, precaução sempre é importante, a mesma precaução que a gente tem em uma loja física, a gente precisa ter numa loja eletrônica, né? E tentar evitar comprar produtos sem ter todo esse cuidado. Acho que é mais nesse sentido. Dá para a gente falar um pouco de curiosidade também, Valim? Tem muito site que usa assim, por exemplo, uma notícia e olhe só o que aconteceu depois do caso tal. Ou senão aqueles testes do Facebook, descubra quem você é em determinada situação. É preciso tomar muito cuidado com esses sites, com esses testes que usam um pouco da curiosidade do internauta para conquistar um clique, não é? Sim. Na realidade, o usuário, todos nós temos o dedo mais rápido do que o cérebro. Nós normalmente clicamos na mensagem, clicamos naquela imagem, antes de avaliar se aquilo é uma informação verídica ou não. Uma dica que eu posso dar para as pessoas é assim, quando vocês estão olhando uma notícia importante e no final do site existem algumas chamadas sensacionalistas, tomem cuidado, porque essas chamadinhas podem ser alguns testes para obter informações. Uma outra coisa que pode facilitar, quando você está fazendo aquele teste, por exemplo, veja como você seria se fosse homem, veja como você seria há 30 anos atrás. Existem sistemas de reconhecimento facial hoje que utilizam essas ferramentas. O próprio Facebook, às vezes você coloca uma foto e ele já reconhece ali seus amigos, Exatamente. Né? Então, assim, mas existem softwares, inclusive nós tivemos uma feira aqui em São Paulo esses dias de segurança, que mostrava isso. Praticamente o que nós lembramos de um filme Minority Report, que a pessoa entrava num aeroporto e ela já era reconhecida ao vivo. Isso já existe. Então, nada melhor do que uma rede social de nível mundial fornecendo fotos das pessoas perfeita, né? Uma foto frontal de todas as pessoas e atualizada. Então, essa ferramenta ela
contrata os serviços de empresas de rede social para receber esse material. E ela já recebe o material dizendo, ó, essa foto é do fulano. Então, ela já gera um banco de dados, ela já gera um big data de imagem. Então, todas as informações que nós estamos alimentando na rede social ou em qualquer sistema de internet, ela vai ser usada para algum fim. Então, tem que tomar um certo cuidado. Agora, a gente está falando bastante dos riscos. Quem cai em uma armadilha como essa, o que pode acontecer? Quais são os piores cenários aí de quem tem os dados vazados? O que pode acontecer, Guilherme? Vamos falar efetivamente dos riscos. Olha, com esse nível de exposição, uma pessoa pode utilizar os seus dados bancários para fins de pegar, utilizar o seu dinheiro, como acontece na clonagem de cartão, né? Isso já acontecia e tem a ver com essa questão dos dados digitais. Eventualmente, tem uma pessoa em outro país que está utilizando os seus dados para fins econômicos, financeiros, para fim de fraudar a sua conta. A gente vê isso acontecer também com as empresas de rede social, no caso Facebook, LinkedIn. É comum que alguém queira utilizar os seus contatos, por exemplo, para conseguir mais contatos e com isso fazer um mailing ilegal. Bom, outro mailing já seria ilegal porque nós não temos um marco legal muito preciso, não é? Mas de qualquer forma, sem a sua permissão, porque nós, quando damos a permissão, como bem colocou o colega Valim, nós já a permissão para utilizar os dados, aquelas coisas que a gente clica sem ler inteiro, porque ninguém, pelo menos ninguém muito normal, tem tempo para ler todos os dados que a pessoa está disponibilizando quando aceitam as regras de participar de uma rede social, por exemplo. Né? E quando você faz isso, você já está autorizando que se utilize eventualmente para diversos fins, alguns já declarados e outros não declarados que essas empresas podem fazer por não haver ainda um marco legal preciso que as responsabilize. Mas a pessoa pode ter todo tipo de exposição, seja ela financeira, seja ela de utilização do nome. Você imagina que se alguém se passa por mim, eu sou professor, sou advogado, eu tenho uma credibilidade, cada cidadão tem uma história de vida que constitui um determinado nível de credibilidade, e vira uma relação em cadeia, porque as pessoas vão confiando porque as pessoas recebem às vezes uma utilização do e-mail, uma utilização de uma mensagem dentro de uma rede social vinda de uma pessoa, só que na verdade é um perfil fake, na verdade é um e-mail falso. Então esse tipo de coisa fragiliza a segurança individual, o direito à intimidade e toda a rede social e interesses econômicos que uma pessoa possa ter. Valim, quem cair em algum desses golpes? Hoje a gente sabe que tem o marco da internet que adiantou alguns aspectos aí. Pensando também nessas brechas legais, o que a pessoa deve fazer? Quais os direitos ela já tem garantido? Qual é o primeiro passo aí para se tomar quando, de repente, teve dado financeiro vazado? Ou percebeu que alguém está usando seu nome, sua foto em um outro perfil? O que a pessoa deve fazer? Na realidade, esse é um problema que facilita muito que o crime utilize esses dados. Geralmente, ele vai poder se preservar o direito dele registrando no boletim de ocorrência de que os documentos dele, de que os dados dele estão usados em algum site. Isso é fundamental porque provavelmente ele vai ser processado depois por algum dano, por alguma coisa, e ele vai ter que comprovar que daquela data ele tomou conhecimento que os dados dele estavam sendo usados. Porém, isso gera um custo muito grande. A vítima, normalmente, ela vai ser processada, ela vai ter o nome inscrito no SPC e outros cadastros de devedores, e até ela provar que realmente ela não era a pessoa, isso pode demorar alguns anos. As empresas que protestam essa pessoa acabam tendo que indenizar essa pessoa também, porque ela não era a vítima, ela não era realmente o autor, ela não era o criminoso. Os dados dela foram usados e ela é uma vítima. Mas por ela ter protestado aquela pessoa, ela também acaba sendo vítima e tendo que pagar uma indenização. Ela é vítima duas vezes. No primeiro golpe, que ela perdeu o produto, e também no segundo, que ela vai ter que indenizar a vítima real. Então, o principal hoje que eu oriento as pessoas se você viu que seu dado vazou, registre um boletim de ocorrência. Se foi um caso onde houve um crime financeiro, impacto financeiro, aqui no estado de São Paulo nós temos o DEIC, a 4ª delegacia do DIG, que consegue tratar dessa parte de crimes digitais relacionados a financeiros, crimes financeiros.
Se não, pode ser feito mesmo pela internet ou em qualquer delegacia, mesmo que não seja especializada. Okay? Bacana, muito boas as dicas. Infelizmente, a gente está ficando sem tempo. Queria agradecer a colaboração de vocês nesse bate-papo tão importante. Guilherme, muito obrigado e deixe seus contatos para quem quiser conversar com você. Olha, eu agradeço a participação em nome da Universidade UNG. Estou aqui à disposição de quem queira receber mais informações. Meu e-mail é guiamaral76@hotmail.com. Boa, muito obrigada. Valim, muito obrigada também pela sua colaboração. Por favor, deixe os contatos também. Eu que agradeço, Nayara. O e-mail perito@valim.eu e o telefone celular 99911 4145. Bacana, fica a nossa dica aí, muito cuidado com o que curte, compartilha nas redes sociais, com onde coloca os seus dados. A gente agradece a sua companhia e te espera no próximo Sala de Visitas. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.